O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Eu quero ser
ouçamos as boas novas. Ó Deus, cria em nós um coração puro e dá-nos uma vontade nova e firme. Não nos expulses da tua presença, nem tires de nós o teu Santo Espírito. Graças a Deus, porque em Cristo somos perdoados. Amém. Rogamos ao Senhor, Deus e Pai, que nos ilumine na leitura e meditação das Escrituras Sagradas, que o Teu Espírito fale conosco as coisas que precisamos ouvir e que tenhamos a coragem de colocá-las em prática em nossa vida cotidiana. Por Cristo pedimos. Amém. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição,
O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. As novas do Evangelho ressoando estão aqui, boas novas tão alegres, elas são pra mim e ti. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, demos glória ao nosso Deus. As novas do Evangelho anunciam vida e paz, pois Jesus aos pecadores salvação perene traz. É tempo de aceitar o glorioso Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, demos glória ao nosso Deus. As novas do Evangelho levam todos a saber que perdão e vida eterna todos podem receber. É só crer em Jesus e confiar em seu amor, pois na cruz verteu seu sangue para ser o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, demos glória ao nosso Deus. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo,
assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o momento em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, Jesus continua seu ministério ensinando a respeito do reino de Deus. Em 2 textos desse capítulo, nós encontramos Jesus fazendo menção da situação do povo de Israel. Num texto que ele compara Israel à figura da figueira sem figos, uma imagem que já era bastante comum e bastante usual entre o próprio povo judeu, e também depois quando ele fala da porta estreita, deixando claro que muitos daqueles que se achavam parte do povo de Deus, na verdade estavam fora do reino de Deus anunciado por Jesus. Quando nós chegamos no texto da nossa reflexão de hoje, dos versículos 31 a 35, a reação que nós encontramos inicialmente é dos fariseus. Fariseus que durante todo o ministério de Jesus foram sempre seus opositores. Mas nesse texto são eles que alertam Jesus que Herodes quer matá-lo. Por que eles estavam alertando a Jesus? Qual seria a intenção deles? Seria por acaso alguns que simpatizavam com o ensino de Jesus? Seria talvez uma forma de tentarem se isentar caso Jesus fosse preso e eles não fossem acusados de serem aqueles que estavam acusando a Jesus? O texto não nos dá nenhuma pista sobre qual seria a motivação desses fariseus, mas de qualquer forma, são eles que alertam a Jesus sobre a possibilidade de Herodes tentar matá-lo, de tentar prendê-lo e tentar silenciá-lo. E aqui encontramos algo fundamental na resposta de Jesus. Jesus deixa claro que a ameaça de morte não interrompe e nem interromperá a sua missão. Daí nós encontramos a resposta no versículo 32, que diz: Vá e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E nessa resposta de Jesus, nós encontramos, além do fato da ameaça de morte não interromper a sua missão, outros 2 aspectos muito interessantes. Primeiro, Jesus chama Herodes de raposa. Herodes Antipas, para Jesus, não é perigoso como ele pensava. Ele não é um leão, imagem muito usual entre os rabinos, para designar um personagem perigoso. Ele é apenas uma raposa, ou seja, ele não tem tanto poder quanto ele pensa que tem e ele jamais poderia interferir na missão de Jesus. Portanto, por um lado, nós temos Jesus resistindo ao poder de Herodes Antipas, deixando claro que nem ele e nem mesmo quem tinha mais poder do que ele, que seria o representante do Império Romano, poderia interromper a missão de Jesus que tinha sido dada para ele por Deus. O segundo aspecto diz respeito à afirmação de Jesus de que ele está expulsando demônios e curando, ou seja, Jesus está levando vida às pessoas e trazendo o reino de Deus. Seu ministério está chegando no momento em que ele vai entrar em Jerusalém e vai ser rejeitado pelas pessoas da cidade, sobretudo pelos poderosos. Mas até aquele momento, ele continua fazendo aquilo para o que Deus o colocou para fazer: trazer vida às pessoas, proclamar a mensagem do reino. E não era Herodes, não era nenhum poder que teria capacidade de evitar que Jesus terminasse ou levasse a bom termo o seu ministério dado por Deus. E Jesus reafirma essa ideia no versículo 33, quando ele diz:
mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. E encontramos aqui duas percepções importantes de Jesus. Primeiro, o fato dele saber que deve levar o seu ministério até o fim, e ele diz que está fazendo isso, que ele não vai se desviar daquilo que foi proposto para ser o seu caminho pelo próprio Pai. Mas por outro lado, ele também afirma que um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. E é preciso lembrarmos que a cidade de Jerusalém era o centro do poder político, do poder religioso e do poder econômico de Israel. Profetas que vieram antes de Jesus e que serviam como a boca de Deus para anunciar aquilo que Deus queria do seu povo, não combinaram e não combinavam com centros de poder, como era o caso de Jerusalém, e sempre foram críticos a esses centros de poder. Por isso todos eles morreram, e por isso agora Jesus faz menção justamente disso. Um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Ele, Jesus, na cidade que é o centro do poder político, religioso e econômico de Israel, se identifica como um profeta, como alguém no rol dos profetas, daqueles que anunciam a vontade de Deus. E justamente por isso ele deve ser rejeitado e vai ser rejeitado, não pelas pessoas que o aclamam quando ele entra, mas principalmente pelas autoridades, por aqueles que estavam no controle de todo o poder da cidade. E essa realidade de rejeição vai ficar ainda mais evidente no versículo 34, onde nós lemos: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. E com isso, Jesus está dizendo: quanto mais próximo ao poder e quanto mais poder se adquire, menor a abertura para a mensagem de Deus. Deus, apesar disso, sempre insiste em proteger os fracos, em acolher os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E é claro que nada disso interessa a quem detém o poder, sobretudo na capital, sobretudo na cidade mais importante de Israel, em Jerusalém. E para que não fique nenhuma dúvida sobre o próprio povo de Israel, que recebe Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, nós vamos encontrar esse mesmo povo poucos dias depois, pedindo que se soltasse Barrabás e que Jesus fosse crucificado. E portanto, Jerusalém aqui não é apenas as suas autoridades, não é apenas representada pelas autoridades que são normalmente refratárias a toda mensagem que vem de Deus, mas também pelo próprio povo, assim como tinha ficado claro na parábola que Jesus havia contado sobre a figueira sem figos e também sobre a porta estreita. Ainda no versículo 34, descobrimos que, se por um lado o povo de Israel, as autoridades estão rejeitando a mensagem que vem de Deus, Deus não está rejeitando o seu próprio povo. A expressão que nós encontramos no versículo 34 é essa: quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Se por um lado o povo rejeita a mensagem vinda de Deus, Deus não rejeita o seu povo e queria sim ajuntar todos sob o seu cuidado. Mas o texto é claro em dizer: mas vocês não quiseram. Acolher a Jesus e acolher a mensagem de Deus teria de causar mudanças que eles não estavam dispostos a aceitar. Sobretudo, a submissão a outra autoridade, nesse caso a autoridade do próprio Deus, e não a deles mesmos, com todos os privilégios que eles tinham e que para eles era impensável trocar essa submissão a outra autoridade. E essa intenção demonstrada por Jesus
de querer acolher e ajuntar todos sob o seu cuidado, deve nos levar a pensar também na nossa condição diante de Deus. Seria diferente para nós, na condução de nossas vidas, termos que submeter a uma outra autoridade, a autoridade de Deus e não a nossa própria? Olhando para esse texto, seria muito fácil criticarmos as autoridades de Jerusalém e criticarmos o próprio povo de Israel que morava em Jerusalém e que rejeitam a mensagem vinda de Deus. Mas temos que nos perguntar até que ponto estamos nós, hoje, como comunidades de fé, dispostos a nos submeter a outra autoridade, a autoridade de Deus, e não as nossas mesmas na condução da nossa própria vida. E chegamos ao versículo 35, o último da nossa reflexão de hoje, e aqui nós entendemos por que Jesus tinha se colocado no rol dos profetas, daqueles que anunciavam a vontade de Deus. A expressão usada no versículo 35 é bastante próxima daquela que nós encontramos em vários dos profetas do Antigo Testamento. O versículo 35 diz assim: agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. A expressão no início do versículo é uma expressão de julgamento, de análise e de afirmação categórica. A casa de vocês ficará completamente abandonada. Seria uma forma de dizer que, não recebendo a Jesus, estariam perdendo o apoio de Deus, mesmo sendo o povo de Israel? Na realidade, Deus, na expressão de Jesus, vai abandonar o seu templo e entregá-lo à ruína. E essa é a ameaça clássica dos profetas no Antigo Testamento. Cada vez que o povo chamado para ser de Deus abandona aquilo que ele ensina, o julgamento vem necessariamente. E nesse caso, Deus vai abandonar o seu templo e vai entregá-lo à ruína. E o versículo é concluído com a expressão de Jesus: vocês não me verão mais. Seria essa uma referência à entrada triunfal na semana da Páscoa? Ou seria uma referência à sua volta em poder e grande glória? Seja qual for a referência a qual Jesus está fazendo aqui, parece ser claro que o juízo de Jesus sobre a cidade e seu significado simbólico aponta para a rejeição comum de quem coloca os seus interesses acima dos interesses do reino de Deus. Jerusalém estará abandonada, ficará completamente abandonada, perderá o seu templo e será entregue à ruína, porque abandonou o reino de Deus, abandonou aquilo que Deus mesmo providenciou para trazer vida. Exatamente a mesma vida que nós vamos encontrar nos primeiros versículos do nosso texto de hoje, quando Jesus disse que estaria expulsando demônios e curando, ou seja, levando vida às pessoas e proclamando a mensagem do reino de Deus. Quando pensamos nas nossas comunidades de fé, nos dias atuais, temos que receber desse texto algumas informações que devem nos incentivar a continuar no caminho trilhado para as nossas comunidades pelo próprio Deus. Assim como aconteceu com Jesus, nada e nem nenhuma ameaça de morte pode interromper a missão dada por Deus para a sua igreja. Assim como em Jerusalém, os detentores do poder do nosso tempo também não querem absolutamente nada com o reino de Deus, porque teriam de abrir mão do seu poder e se submeter à autoridade de Deus. E nenhum deles tem interesse nisso, por mais que afirme que tenham. Como comunidades de fé dos nossos dias, precisamos nos perguntar: estamos nós dispostos a nos submeter à autoridade de Deus e não à nossa própria? Estamos dispostos a colocar os interesses do reino de Deus acima dos nossos?
acima dos interesses do nosso tempo, dos interesses políticos, dos interesses econômicos ou mesmo dos interesses religiosos do nosso tempo. Como comunidades de fé dos nossos dias, tenhamos a atitude mais esperada pelo próprio Deus, que nós possamos nos deixar ser acolhidos pelo próprio Jesus, como os pintinhos debaixo das asas da galinha, que nós possamos ter essa compreensão, que possamos nos submeter à vontade de Deus, sabendo com certeza que a vontade dele é melhor para nós do que o nosso mais delirante sonho. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser como o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras. Subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, o que procede do Pai e do Filho, o qual, juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, cristã e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão de pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Esse é um momento importante na vida de todas as comunidades cristãs, um momento em que celebramos a comunhão com o Senhor. Antes das palavras de instituição, quero convidar todos os irmãos para fazermos uma oração. Oremos. Deus de misericórdia,
pelo Teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todos os tempos e lugares, rogamos-Te que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da Tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e honra Te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo,
Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre.